Glória a Deus. Bom, a câmera tá bem melhor hoje, hein? Maravilha. Vamos lá para o nosso estudo, livro de Provérbios, capítulo de número 2. Vamos lá. Provérbios, capítulo de número 2. Vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos semana passada. Provérbios, capítulo de número 2. Vai ser maravilhoso, né? Demos no primeiro capítulo o valor do provérbio, o valor da sabedoria, os avisos de quem tem sabedoria, de quem vê os sinais, consegue se livrar do maligno, né? E hoje vamos dar seguimento e vamos para o capítulo de número 2. Deixa eu ver aqui a câmera. Tá bom assim. Bom, vamos lá. Provérbios, capítulo de número 2. Eu vou ler o texto. As recompensas da sabedoria. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Verso 3. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas e grite pedindo. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Vamos ler até aqui por enquanto. Olha que interessante como se começa o capítulo de número 2 e o verso 1 e até o verso 4. Hoje a gente vai entender as recompensas da sabedoria. No estudo passado, nós aprendemos que para ter sabedoria, o coração precisa temer ao Senhor. Não é qualquer um que alcança a sabedoria. Não é qualquer um que alcança o entendimento. Para se ter sabedoria, é primeiro temer ao Senhor. Só que o capítulo de número 2, ele começa com as recompensas da sabedoria. De quem o seguir alcançará um entendimento extraordinário. Devemos entender aqui, e importante tirarmos uma lição, o que Deus vai nos falar hoje. No versículo de número 4, ele está dizendo que a sabedoria é mais importante do que um ouro, entre prata e ouro. Que devemos procurar a sabedoria como procuramos prata ou ouro. É basicamente isso que ele está nos ensinando. Hoje eu preparei 3 lições muito boas aqui para nós estudarmos. A primeira é o verdadeiro tesouro. Eu quero dar esse título para essa primeira lição. O verdadeiro tesouro. A sabedoria é como a ouro e a prata. Vivemos num mundo ao qual as pessoas colocam energias em coisas humanas, em coisas ao qual não tem tanto sentido, e deixam de procurar a sabedoria.
A sabedoria é algo valioso. A sabedoria é algo extraordinário. Só que, como todo tesouro, está bem escondido. Se nós pegarmos uma pessoa que tem seus milhões, ou na época antiga era assim, o dinheiro era enterrado, né? Igual nós vemos a ilustração de desenhos em que o dinheiro é guardado, o tesouro, dentro de um baú. Então, se nós pegarmos para que possamos entender, do mesmo modo é a sabedoria. Ela está guardada. Deus a deixa guardada e só esperando que os seus filhos a procurem. Então, a sabedoria não é encontrada da noite para o dia. A sabedoria ela é encontrada em uma vida constante de oração e de palavra. É neste modo que a sabedoria é encontrada. Então nós temos que entender o seguinte: nós temos ao qual entender que a sabedoria é valiosa e nós devemos a encontrá-la. O povo de Deus, olha que extraordinário, né? Deus ele quer que o seu povo seja o povo mais inteligente do planeta. Só que nós vemos em que em alguns momentos a sabedoria não está no meio entre o povo de Deus. Aí você me fala, por quê? Porque falta procura. Falta buscar esse entendimento. Ela não é achada de qualquer maneira. Precisa ter uma busca para encontrá-la. Né? Exatamente isso. Não existe uma poção mágica para se obter a sabedoria. É necessário querer buscá-la, né? Seja tão ambicioso em procurar a riqueza da palavra de Deus quanto você seria para procurar um tesouro. Nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa vida e muitas das vezes temos uma dedicação maior com as coisas da terra do que com as coisas do reino. Então nós temos que ter uma ambição na palavra de Deus. Nós temos que ter uma ambição na busca da sabedoria, para que possamos buscá-la e entendê-la. Né? Vamos para o verso de número 5. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer ao Senhor e aprenderá a conhecê-lo. E o Senhor é o Senhor que dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Quem criou a sabedoria? Ele. Antes que já existisse o mundo, ele já tinha criado tudo. Então é tudo de Deus. Uma busca constante nas coisas do céu. Uma busca constante na escritura e na oração do Evangelho de Jesus. O verso 16, ele vai já começar a apertar um pouco. Ele vai, o 14, o 15 e o 16, na verdade,
ele vai começar ali a especificar a qual o jovem que segue este caminho é um caminho de ruína. E o que eu mais fico feliz no livro de Provérbios são as correções que são dadas perante este livro. As correções que são dadas para se obter sucesso em sua vida espiritual. O verso de número 14 vai dizer: pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Verso 15: pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Olha o 16: então você será capaz de evitar a mulher imoral que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras, a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. O verso 18: se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Ao 20: portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. 21: os homens direitos de caráter viverão nesta nossa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancarão os pecadores como se arranca planta do chão. O verso 16 ali ao 21 vai alertar o jovem a fugir da imoralidade sexual. Vai alertar a não cair nas lábias dessa mulher tentadora. Nós vamos entender aqui, na ilustração, que um homem ou um jovem cai à conversa de uma mulher imoral, de uma adúltera, ao qual esquece os votos do casamento, ela. E este jovem, ao qual for a casa desta mulher, está perto do mundo dos mortos, ao texto que está falando através dessa tradução. Agora olha que interessante o que esse provérbio está falando. Como disse na live passada, se muitos escutassem o que diz este texto, escutassem o que diz essa palavra, desculpem, caiu aqui o sinal. Voltando ao nosso texto, acabou caindo aqui o sinal, peço desculpas, ok? Então, voltando àquilo qual eu estava falando, o verso de número 16 ali ao 21, ele está alertando o jovem a não cair na cilada da imoralidade sexual. Ele está alertando ao jovem a ter uma vida próspera e fugir da cilada da mulher adúltera. Nós vamos ter um grande exemplo na Bíblia de um homem ao qual todos nós conhecemos, em que caiu em adultério e a sua casa em desgraça em seguida. Quem é este homem? O rei Davi. Nós vamos entender que em
2 Samuel, capítulo de número 11, Davi não segue os caminhos do Senhor e nem os seus mandamentos. Ele cai em adultério com a mulher de um soldado e ali cai em imoralidade sexual. A desgraça que Davi trouxe para sua casa, nós vamos ver durante o texto em 2 Samuel, capítulo de número 11 em diante, o que vai acontecer na casa de Davi. O que vai acontecer com a casa do homem segundo o coração de Deus. O que acontece com quem vive na prática da imoralidade sexual. Talvez você, alguém que não seja cristão, possa ver esse texto e falar: o que esse cara está falando não tem sentido, mas tudo se encaixa. O homem que vive na imoralidade sexual, ele vive como um boi que vai indo ao matadouro. Um homem ao qual já tem a sua vida ali programada para a morte, programada para cair em ruínas e cair em desgraça. O texto está alertando a que possamos estar diante da mão sempre de Deus. Um jovem que tem sabedoria não vai cair em ciladas do mal. O jovem que tem sabedoria não vai cair em ciladas do diabo para sua própria condenação. Lembra do exemplo que eu dei de José no estudo passado, ao qual ele estava pronto, a mulher de Potifar queria se deitar com ele, mas José se negou, saiu correndo, fugiu da prática da imoralidade sexual. E quantas notícias nós vemos sobre justamente esse texto, de jovens que são levados a essas práticas e acabam assassinados. Porque a Bíblia diz que a raiva do marido é severa e não escapa do mundo dos mortos. E é exatamente isso que a gente vê. É justamente para que isso que nós temos que estar debaixo das mãos de Deus. Por isso que nós temos que estar sempre em busca da sabedoria. Porque somente através dela é que nós possamos ficar perto de Deus e estarmos sempre juntos, né? Essa lição também pode ser aplicada às moças. Quantos jovens imorais, homens, que tentam seduzir as moças da igreja e levá-las ao caminho da perdição. Com certeza você conhece inúmeras histórias assim. A moça de Israel, camarada de outra nação. Só estou dando uma ilustração, ok? O final a gente já sabe. Então você, moça, também fuja dessa prática da imoralidade. Porque aqueles que se ouvirem as instruções de Deus e seguirem suas ordens, eles poderão se libertar de mulheres e moças imorais que tentarão seduzi-los. Foi justamente isso que eu estou te falando. O que José fez e o que Davi deveria ter feito. Davi, quando avista
Batseba do palácio poderia ter se lembrado da sabedoria de Deus, porque ele era rei. O Espírito do Senhor tinha se apossado de Davi no momento da sua unção, e já tinham passado longos anos que ele tinha sido ungido. Ele já era rei, já estava próspero, já tinha invadido a cidade, já tinha até colocado o seu nome, a cidade de Davi. Foi nesse momento que Davi se esqueceu que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e a mão do Senhor veio sobre Davi. Então, nós temos que ter cuidado. Eu vou pegar o texto aqui sobre aquele momento que eu falei. Então, nós temos que ter sempre cuidado. Nós devemos sempre ter cuidado com a prática do pecado. Nós teremos o homem provérbios. Vou pegar só o texto aqui para a gente encerrar. Olha isso aqui, ó. Provérbios, capítulo de número 6, versículo 32 ao 35. Olha isso aqui. Vamos ler. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, moralidade sexual. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso, e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento, e mesmo a porção de presentes não acabará com sua raiva. Enquanto as notícias nós já não víamos assim, que a raiva do marido destrói tudo, destrói a vida de um jovem que não vigiou e caiu na imoralidade sexual, e foi encantado pela mulher adúltera, e o seu caminho foi a morte. É isso que acontece. Espero que Deus tenha falado com você através dessas duas lições. A primeira lição, a sabedoria como ouro e a prata. E a segunda lição, fuja da imoralidade sexual. Se a Bíblia não for o mais claro possível para você, eu não sei o que mais pode ser. Amém? Deus abençoe você e a sua vida. Semana que vem nós estamos aqui de novo para mais um grande ensino da glória de Deus. Deus te abençoe.